Estamos em Mato Grosso do Sul, onde o agronegócio é um dos pilares da economia do estado. Ao andar pelo estado, é possível perceber lavouras, plantações de eucalipto e criação de gado bovino por todos os lados, o que evidencia a importância das atividades ligadas ao setor. Todavia, o agronegócio é visto como uma das atividades que contribuem de forma significativa para o aquecimento global. Será que isso é verdade? Quando uma atividade econômica é executada, deve-se ter em mente que ela vai ter um impacto ambiental. A questão é, qual é o impacto? Há meios de minimizar os impactos de modo que se possa ter uma atividade sustentável? Existem produtores rurais que, por desconhecimento, tradição, cultura, até mesmo ganância, atuam de forma prejudicial ao meio ambiente. Desmatamento sem manejo sustentável, uso excessivo de agroquímicos em condições climáticas impróprias, manejo inadequado do solo e da cultura, entre outras coisas, que passam a ter um impacto forte no ambiente e diretamente no aquecimento do planeta. Todavia, também há produtores rurais que buscam conhecimento, trocam experiências e saberes, usam tecnologias sustentáveis, fazem um ótimo manejo da cultura e do solo, o que contribui na recuperação de solos degradados. Utilizam boas práticas de produção e, com isso, ajudam na captura de carbono da atmosfera, na sua retenção e auxiliam na recuperação de nascentes e depósitos de água subterrânea, como os aquíferos, em virtude da manutenção de permeabilidade de solos e de construção de reservatórios d'água. Há produtores que seguem a legislação e mantêm áreas de floresta e mata nativa, preservam as matas ciliares e impedem assoreamento de rios e cursos d'água. Frente a isso, é justo julgar um setor quando não se conhece bem o que acontece nele? Quando a base do julgamento se dá por algumas informações que, mesmo sendo reais, não refletem o setor como um todo? Bom, pessoal, somente aqui a gente já percebe um erro de atribuir à agropecuária parcela da culpa pelo aquecimento global. Não é a atividade o problema, não é ela. A gente vê nesse vídeo inicial que formas de manejo, de trato cultural, permitem uma relação mais sustentável, uma relação mais sustentável com a natureza. Então o problema não está na atividade, mas no indivíduo que executa a atividade, ou nos indivíduos que executam a atividade, que atuam de forma não salutar dentro de uma relação do sistema produtivo, agropecuário e do meio ambiente. Nós tivemos aí um grande período de Revolução Verde e esse paradigma da Revolução Verde continua. E você tem na Revolução Verde aí um uso extremo, intensivo de agroquímicos que são técnicas, muitas vezes, de aumento de produtividade, mas que elas não consideram uma complexidade das relações entre a cultura agrícola, pecuária, com o planeta. E isso também é responsável por um manejo inadequado dos solos. Isso também é responsável por uma percepção de que a agropecuária é insustentável. Então, olhar a produtividade sem considerar seus efeitos de médio e longo prazo, tomando como base o uso intensivo de agroquímicos, ajuda a criar essa percepção de que toda atividade agropecuária é prejudicial ao meio ambiente, quando isso não condiz com o que ocorre na realidade. Por quê? Porque tem muita gente, muito produtor, agindo de forma correta, fazendo um correto manejo, utilizando tecnologias sustentáveis, tanto tecnologias genéticas como tecnologias de manejo, de trato cultural. O uso de rotação de culturas é um exemplo, o plantio direto é outro exemplo. São tecnologias de manejo que evitam o uso intensivo de agroquímicos, que auxiliam na eliminação de doenças que atacam as culturas agrícolas,
preservam solos, reduz o assoreamento dos cursos d'água, ajuda na fertilidade do solo, impedem que ocorram erosões. Por quê? Porque você mantém uma cobertura no solo que impede a ação do vento e a ação da água para levar o solo embora, levar a terra embora. Isso aumenta também a matéria orgânica e vai reter o carbono dessa matéria orgânica no solo e vai aumentar a atividade biológica. Isso vai fazer com que nós tenhamos o maior número de nutrientes no solo. Isso vai impactar as plantas, elas vão ser mais férteis, você tem uma melhora no sistema radicular da planta. Isso também faz com que os solos sejam mais permeáveis, ou seja, tenham uma infiltração maior de água. Isso vai chegar nos lençóis freáticos, vai haver retenção dessa água também. Plantas mais saudáveis têm um processo de fotossíntese melhor, capturam mais carbono, liberam oxigênio. Então você tem um processo aí que auxilia na redução dos efeitos do aquecimento global. E há outro ponto importante nisso aí, nisso que nós falamos, é a mudança de paradigma. Dentro da Revolução Verde se olhou muito para a média de produtividade das culturas. Então se buscava sempre uma melhoria, um pouco a mais do que se produzia ano a ano. Se você muda o foco, em vez de olhar a média de produtividade e passa a olhar o potencial produtivo de cada cultura, isso está bem distante da média. Por exemplo, na soja, o potencial genético da soja é de mais de 200 sacos por hectare. A média gira em torno de 52 sacos hectares. Isso falando em termos gerais, né, do Brasil, mas aí focando em estados mais produtivos. Então você vê a diferença disso. Agora, para chegar lá em cima, você tem que pensar em mudanças radicais. E essas mudanças radicais envolvem a complexidade das relações cultura, solo, clima, elementos, nutrientes do solo, organismos que estão ali no solo. Então essas relações, elas têm que ser consideradas no seu todo, na sua complexidade. Aí se muda inclusive o sistema de adubação, muda-se o sistema de adubação químico para o sistema orgânico, onde você tem aí uma maior uso de nutrientes que as plantas necessitam. Isso faz com que a planta tenha um maior vigor, que a planta capture mais carbono, que a planta dê mais resultado. É produtividade mesmo. Você tem uma maior produtividade. Então muda-se inclusive os sistemas de fertilização. Recorre-se muitas vezes a associações de técnicas de preservação dos solos, como o pousio. Você deixa uma parte do solo que antes produziu em pousio para recuperação da fertilidade. Isso é uma técnica muito antiga, associada e oriunda de povos originários, por exemplo, e que associadas com técnicas mais modernas, você tem um resultado que se traduz em aumento de produtividade e maior preservação de solos. Então se nota aí que se nós tivermos um pouco mais de consciência do que é atividade agrícola e pecuária, nós refletimos melhor sobre os impactos dessa atividade no aquecimento do planeta. Sabemos que solos degradados não conseguem reter carbono e é sabido também que práticas inadequadas na agropecuária degradam os solos. Mas quando são adequadas, isso não ocorre, inclusive ocorre o contrário. Você tem solos mais sadios. E se nós pensarmos nos centros urbanos, será que os solos nos centros urbanos são capazes de reter carbono? Existe a mesma quantidade de plantas nos ambientes urbanos para capturar esse carbono da atmosfera e colocar nos solos?
Como é que se dá a fotossíntese quando você não tem os nutrientes necessários para que a planta realize adequadamente esse processo? Quanta água infiltra nos solos urbanos que são impermeabilizados pelo asfalto, por calçadas, por diversos tipos de construções? Não é uma disputa aqui para ver quem é que exerce o maior impacto no meio ambiente, mas é um chamado para que possamos pensar juntos como sociedade para combatermos o aquecimento do planeta, usando manejos mais sustentáveis do campo e tornando as cidades mais verdes, arborizadas, com espaços permeáveis, com coleta de lixo seletivo, com transportes menos poluentes, elétricos ou movidos a biocombustíveis, biocombustíveis esses que inicia-se seu processo de produção no campo. Pensar um transporte público então mais eficaz, com menos poluição, com menos liberação de gases de efeito estufa, com menos som que traga poluição sonora também para melhorar a qualidade de vida nas cidades. Então melhorar o campo, melhorar o meio rural, melhorar as cidades é essencial para que consigamos reverter o aquecimento global. Isso é o campo, a cidade, o rural e o urbano na luta por um mundo menos quente. Esse é o objetivo nosso aqui de discutir isso nesse momento. Thank you.